Meus irmãos, quero cumprimentá-los mais uma vez na graça e na paz do Senhor. Amém? Aqueles que puderem, fiquemos de pé. E quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 24 ao 35. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículos 24 ao 35, dando continuidade às nossas exposições nesse Evangelho. Hoje meditaremos sobre o tema Os Filhos da Sabedoria. Quantos acharam, digam amém. Sim, então nos diz a palavra do nosso Deus. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, receberam a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: Aqui, pois, compararei as pessoas desta geração, a que são semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns aos outros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Entoamos lamentações, mas vocês não choram. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho. E vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. E vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, desvende, Senhor, os nossos olhos, tire as vendas que cobrem a nossa visão, a fim de que nós possamos contemplar as maravilhas do Teu Evangelho. Pedimos ao Senhor que fale conosco, Senhor, porque foi para isso que nós viemos para aqui, para ofertar ao Senhor o nosso culto e para ouvir a Tua voz, porque carecemos sermos alimentados por Ti mesmo. Por isso que o Senhor me use com graça e com autoridade do teu Evangelho, da Tua Palavra, e que a Tua Palavra saia dos meus lábios e vá de encontro ao coração do Teu povo, trazendo exatamente aquilo que o Teu povo precisa. E da mesma forma que a Tua Palavra saia dos meus lábios e vá de encontro aos corações ainda endurecidos, ainda impenitentes, e que possam reconhecer os seus pecados, aqueles que ainda não professam o Senhor publicamente, e possam reconhecer a sua perdição e, ao mesmo tempo, a salvação que há exclusivamente em Cristo Jesus. Faz isso, ó Espírito Santo de Deus, porque só o Senhor pode fazer isto. Só o Senhor tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz isso segundo a Tua vontade. É o que nós te oramos, é o que eu te suplico encarecidamente, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Por incrível que pareça, apesar de tudo que o nosso mundo vem enfrentando, todas as crises, no que diz respeito à economia, no que diz respeito às relações internacionais, países em guerra, no que diz respeito às crises sanitárias,
pandemia que de alguma forma ainda afeta grosseiramente a vida de todos os seres humanos neste planeta, apesar de tudo isso, ainda há pessoas que você oferece o Evangelho, que você prega o Evangelho, e essas pessoas dizem, eu não quero. Ainda há pessoas que negam a Jesus. E essas pessoas que negam o Evangelho, elas usam vários tipos de argumentos, dos quais eu quero me referir a um no início da nossa mensagem de hoje. As pessoas argumentam que não querem ser crentes pelo próprio testemunho que elas têm acerca da igreja. Não, eu não quero ser crente porque o que eu enxergo da igreja, o que eu enxergo em termos de testemunho da igreja me desanima. E aí nós ouvimos facilmente algumas frases do tipo, eu não quero me tornar um crente para ser como muitos crentes que eu vejo por aí. Para ser crente feito fulano que eu conheço, ciclana que eu conheço, eu prefiro não ser crente. Já ouviu essa frase? Eu já. Outra, os crentes só querem ser os santos. Os crentes só querem ser os certos. Mas eu tenho, diz aquelas pessoas do mundo, eu tenho crentes na minha família, que eu conheço bem. Eu conheço os seus defeitos e sei que eles não são perfeitos. E para ser crente dessa forma eu não quero. Dizem os ímpios, eu não sou perfeito. Mas eu não vivo por aí dizendo que eu sou certo, como os crentes vivem. Então as pessoas usam esse argumento, usam os defeitos que encontram na igreja, os defeitos que encontram nos cristãos, para justificar a sua não conversão. E aqui eu quero então esclarecer logo 2 pontos para você. Primeiro, os crentes não dizem que são perfeitos. Se você ainda não é um crente, e você já interagiu com algum crente que diz que é perfeito, esse crente que disse a você que é perfeito, ele está equivocado. Nenhum crente em sã consciência bíblica diz que é perfeito. O que os crentes dizem é que eles caminham um caminho que os leva à perfeição, que os estão levando a um caminho de aperfeiçoamento. Então, a primeira coisa é que os crentes não dizem que são perfeitos. Mas a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, quero esclarecer para você, conforme nós já falamos na exposição passada, é que existe uma grande diferença entre viver no pecado e ser incrédulo e viver na luta contra o pecado. E, por exemplo, ter dúvidas, como aconteceu com João Batista. O Senhor Jesus, que conhece e sonda todos os corações, sabendo da inclinação do juízo humano, a inclinação do nosso coração pecaminoso, que é depreciar, que é puxar para baixo aquele que se mostra repreensível, como aconteceu com João, nosso Senhor passa a dar um testemunho de defesa acerca da pessoa de João Batista, que passou um momento de dúvida na sua vida. Aquelas pessoas que estavam, aquelas multidões que estavam interagindo com toda aquela situação, a pergunta dos discípulos de João, a resposta de Jesus, aquelas pessoas poderiam pensar que João era um homem instável, que João era um homem oscilante na fé, mas essas pessoas, se pensaram isso, essas pessoas vão perceber que elas estão enganadas. Ouviremos a defesa que Jesus faz acerca de João Batista, da pessoa de João Batista, e certamente, se você é um crente, você vai se identificar com o testemunho que Jesus dá de João e, consequentemente, ecoa para nós, como sua igreja. Após a partida dos discípulos de João, o Senhor Jesus passa a defender, a argumentar em seu favor, através de 3 perguntas. Olhe para a sua Bíblia e veja comigo versículos 24 ao 26. Diz o texto, quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais que um profeta. As perguntas que o Senhor Jesus fez, se você está acompanhando as exposições em Lucas, ou se este evangelho ou qualquer outro dos evangelhos que narram essa transição
Se isso está fresco na sua memória, você vai lembrar que essas perguntas dizem respeito ao início do ministério público de João Batista na Judéia, lá no Rio Jordão. E a primeira pergunta que Jesus faz é: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram até o deserto. Vocês atravessaram a Galileia, chegaram na Judéia, se depararam diante do Rio Jordão, do importante Rio Jordão, e o que vocês foram ver lá? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver uma vara de cana que era balançada de um lado para o outro pelo vento? O que o Senhor Jesus está fazendo? Ele está usando uma figura para ilustrar a personalidade de quem eles tinham ido ver. Vocês foram ver um homem inconstante, agitado pelo vento como uma cana, como uma vara de cana fina? Vocês foram ver um homem facilmente levado a mudar de direção por qualquer vento? Um homem inconstante? Só havia uma resposta para esta pergunta: não. Vocês não foram ver isso. Por quê? Porque João tinha um sólido testemunho, não só de pregação, não só de mensagem, como também de vida. A mensagem de João, ela coadunava perfeitamente com a sua vida. João era tão firme, diferentemente de uma vara de cana balançada pelo vento, ao contrário, ele era tão firme como um carvalho, que ele manteve a sua pregação, ele manteve a sua conduta de vida, mesmo diante de homens poderosos como Herodes e sua amante Herodías. João era firme, ao ponto disso lhe custar a liberdade no presente. E mais adiante, isso chegaria a lhe custar a vida, não, de Jesus. Esse é o meu testemunho acerca de João. Ele não é como um caniço agitado pelo vento. Quando o assunto, Igreja do Senhor, é testemunho, eu quero chamar a sua atenção, que é necessário duas coisas, eu quero que você preste muita atenção nisso. Duas coisas. Quando o assunto é testemunho de vida, sua particular ou nossa como igreja, são necessárias duas coisas. Primeiro, expressar a vida. E isso tem duas partes: aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Até então, nenhuma novidade. Mas existe uma segunda coisa muito importante. As pessoas que interagem com as nossas vidas e com aquilo que nós falamos precisam também reconhecer a nossa vida. Precisam reconhecer o nosso discurso e precisam reconhecer a nossa conduta. Nós sabemos que não se pode ser um cristão nominal, não diante de Deus, que conhece os nossos corações. Não se pode ser um cristão apenas por fala e não por conduta. Tem que ser uma coisa e outra. Tem que haver uma harmonia entre o que eu falo e aquilo que eu vivo. Mas, além disso, o mundo precisa reconhecer e aceitar a sua pregação e o seu testemunho. Você está entendendo isso? São duas coisas. Uma depende de mim, uma depende de você, que é o nosso testemunho, aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Mas outra coisa não depende de nós. É possível que eu e você sejamos crentes verdadeiros, que nós expressemos Cristo em nossa fala e em nosso viver, e ainda assim nós sejamos rejeitados. Ainda assim não aceitem o nosso testemunho verbal e de vida. É possível que ainda assim nos odeiem pelo simples fato de sermos legítimos cristãos, como aconteceu com João Batista. Então preste muita atenção nisso. Porque se você tem sido um cristão, uma cristã autêntico, legítimo, e mesmo assim você tem sofrido por conta disso, entenda, isso não depende de você. O que depende de você é você ser um cristão autêntico, você ter uma pregação cristã e você ter uma vida cristã. Se as pessoas aceitarão da sua família, da sua vizinhança, eu sei que duro, mas às vezes até da sua própria igreja, se aceitarão ou não, isso é outra história. Entenda isso, Igreja do Senhor, e não desanime. Chamo sua atenção porque muitos têm desanimado, mas pastor, veja só, eu sou um crente de verdade. Eu me esforço ao máximo para agradar o meu Deus. Eu não sou crente de mentira, não. Eu falo sobre o Evangelho e eu luto para viver o Evangelho. Mas olhe, pastor, só o senhor vendo. Parece que eu não tenho feito nada. Porque as pessoas que me cercam, às vezes dentro da minha própria casa, são filhos e cônjuges, não importa. Descanse o seu coração e se preocupe com o seu testemunho. Se preocupe em falar do Evangelho e se preocupe em viver o Evangelho.
Deixe o restante, a responsabilidade das pessoas, porque elas vão se ver diante do Senhor. O que importa é o testemunho de Jesus a seu respeito. Quantos podem dizer amém por isso? Isso é o que importa. Jesus disse: vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? O meu testemunho acerca do meu servo é não. Ele não é um homem de ânimo dobre, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 8. Não. Se identifica como igreja? Esse é o testemunho que o Senhor tem que dar de mim e de vocês. Então vem a segunda pergunta: o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? E a expressão grega, ela é idiomática. Ela pode ser traduzida de duas formas na língua original e que são completamente distintas. Vocês foram ver um homem que era vestido de roupas macias ao toque? Esse é o significado literal dessa passagem. Foram isso que vocês foram ver lá? Porque se for, esqueça. Esses, eles vivem nos palácios. Mas o segundo significado, que talvez surpreenda você, talvez seja o que Jesus queria chamar a atenção daquela audiência. O que vocês foram ver no deserto? Um homem efeminado? Um homem sutil? Um homem com trejeitos de mulher? Se vocês foram fazer isso, a resposta para esta pergunta é a mesma da primeira: não. Os ouvintes que Jesus estava se dirigindo, eles sabiam exatamente que tipo de pessoa Jesus estava se referindo. Eles sabiam que num Oriente antigo, de vida difícil como era nesses dias, as pessoas que se vestiam dessa forma, que se aplicavam a esse tipo de expressão, eram homens desonestos, que eram ricos de maneira ilícita, eram bajuladores, mentirosos, que eram capazes de tudo, inclusive colocar em prova a sua própria masculinidade, se isso fosse trazer lucro para eles. Então é isso que Jesus está perguntando. Vocês foram ver um inconstante? Não. Vocês foram ver um falso, um bajulador, um mentiroso? Alguém que está disposto a abrir mão do que for preciso para lucrar nesta vida? Não, de Jesus. E talvez, logo à vista da tradução na língua portuguesa, nós pensemos, o que Jesus está fazendo é trazer uma contraposição das vestes, porque João Batista não se vestia de roupas macias ao toque, ele se vestia de couro, ele se vestia de roupa de animais. É esse o testemunho do Evangelho. Mas não, a ênfase de Jesus na comparação, no testemunho que ele dá acerca de João Batista, não recai sobre o seu estilo rústico de viver, sobre as roupas que ele vestia. Não. A sua ênfase aqui está na diferença entre a vida de João, que era um legítimo servo do rei Messias, e os outros que viviam dentro dos palácios, adulando reis humanos para tentar adquirir algum tipo de benefício nessa vida. Jesus está dizendo: vocês foram procurar esse tipo de gente no deserto? Encontraram João assim? Não. João não serviu e não se dobrou a rei terreno nenhum. João viveu como verdadeiro servo de Deus. Esse é o testemunho que nós, como igreja, precisamos buscar ter diante do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o testemunho que o Senhor quer dar de mim e de você, não só diante do mundo, com a nossa conduta e com a nossa pregação, mas diante de toda a sua criação. Crentes que não são macios ao toque, crentes que não estão dispostos a negociar, a fazer o que for necessário, serem desonestos, até mentirosos, contanto que sirvam reis humanos para levar vantagem. Não, Jesus diz, não é esse testemunho que eu tenho a dar. Então vem a última pergunta. Sim, o que vocês foram ver afinal? Um profeta? Aí Jesus diz sim. Ele afirma. Jesus dá testemunho de João e diz: ele faz parte de uma galeria, de uma seleta galeria de profetas que apontavam para o Messias. Mas ele complementa, sim, é um profeta, mas muito mais do que um profeta. João foi o último profeta do Antigo Testamento. João, a semelhança do que nós vimos há
algumas exposições atrás, no início das exposições em Lucas, quando nós fizemos a distinção entre a antiga aliança em Isabel e a nova aliança em Maria, João é o vértice. Ele é a mudança da chave do Antigo para o Novo Testamento, da antiga para a nova aliança. Ele é o último profeta. Em João há uma divisão, ele é muito mais de Jesus do que um profeta, uma divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. João é um profeta tão diferenciado que ele foi objeto, ele mesmo como profeta, ele foi objeto de profecia. No Evangelho paralelo de Mateus, nessa mesma passagem, capítulo 11, versículo 14, Jesus chega a dizer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então ele completa, versículos 27 e 28, dando o testemunho de João. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. Versículo 28, e eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O Senhor, lá em Mateus, chega a fazer menção, dizendo ele é o Elias que havia de vir. Mas lá em Mateus também ele menciona o que ele vai mencionar aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 1. O Senhor Jesus ele vai citar Malaquias 3:1 e ao mesmo tempo ele vai interpretar a profecia de Malaquias 3:1. Ele vai dizer aquilo que o profeta Malaquias tinha profetizado, ele estava se referindo a João. Eis que envio, diz Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Só que eu quero chamar a sua atenção, porque ele está citando Malaquias capítulo 3, versículo 1, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 27 e 28. Hebraico e grego. A palavra mensageiro, que para nós é traduzido dessa forma, tanto em Malaquias como aqui em Lucas, no português é mensageiro. Na língua hebraica ou na língua grega, essas palavras significam a mesma coisa. Anjo. Ele é o meu anjo. Ele é o meu mensageiro. Ele é aquele que foi enviado por Deus. Preste atenção, igreja. A palavra anjo aqui é a mesma palavra utilizada pelo Espírito Santo através do apóstolo João nas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. É a mesma palavra anjos, mensageiros, enviados por Deus, pastores da igreja, os que pregam a mensagem de Deus e que apontam para o Messias. Eles são mensageiros. Este é o meu mensageiro. Eles são profetas. Eles são anjos de Deus. E eu quero dizer a você que grande bênção é para a minha vida, que grande bênção é para a sua vida, quando o Senhor providencia para nós anjos, quando o Senhor providencia para nós mensageiros, quando o Senhor providencia para nós pastores, não caniços, agitados pelos ventos de doutrina. Que bênção é para uma igreja quando o Senhor providencia não bajuladores, não mentirosos, não pastores interesseiros que estão mais preocupados em favorecer aos homens do que a Deus, que estão mais preocupados em pregar uma mensagem que seja macia ao toque, uma mensagem usando o próprio texto bíblico, efeminada, despida de Deus, da autoridade do santo e eterno Deus. Como é feliz a comunidade, a igreja, que tem mensageiros, que tem enviados de Deus, que tem anjos, que não são agitados pelo vento. O apóstolo Paulo sabia muito bem da responsabilidade que ele tinha como pastor, como pregador, como mensageiro de Deus. E é por isso que em Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer àquela igreja, porventura procuro eu o favor de homens ou o favor de Deus? Todavia, se eu procurasse o favor de homens, eu não seria discípulo de Cristo. E ele está se referindo à sua função, à sua missão como mensageiro, como pastor. Deixe-me chamar a sua atenção, igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Fuja de falsos pastores. Fuja de pastores que adulam. Fuja de pastores que têm medo de dizer a verdade. Fujam de pastores que se esquecem de Deus para favorecer você. Se você lidar com um pastor que coloca de lado a palavra de Deus para favorecer o seu ego, os seus interesses, fuja.
São caniços, não são carvalhos, agitados pelo vento. Abandonarão você se encontrarem algo que seja mais vantajoso para ele. Se tiver que abandonar você para dar razão a outro que é mais importante na igreja, vai abandonar você. Porque o seu padrão não é a palavra, o seu padrão não é a verdade. São caniços, são falsos, são bajuladores. Mas Jesus diz, eu lhes digo, e pela segunda vez ele está dizendo isso, esse é o meu testemunho, ele está chamando a atenção da sua audiência, de que dos nascidos de mulher não há maior que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Percebe? Anjo de Deus, João. Mensageiro de Deus, enviado de Deus, mas a glória não é dele. Tem gente que é maior do que ele. Mas há uma confusão aqui, porque muitas pessoas olham para essa passagem e dizem, é o céu? O Senhor está se referindo ao céu? João Batista, nascido de mulher. Reino dos céus, então ele deve estar se referindo a algum ser celeste. Não, não é isso. Se você for para Mateus capítulo 11, repito, a passagem paralela desta mesma narrativa, e você for para o versículo 12, você vai ver Jesus dizendo que o reino dos céus, ele sofre violência. É o reino de Deus, o reino dos céus aqui. Ele não está falando de seres angelicais. Então o que Jesus está afirmando? É simples. Ele está afirmando que aquilo que João viveu, nenhum profeta antes dele teve condições de viver. Nenhum profeta desenvolveu o seu ministério profético como João. O próprio testemunho do Evangelho fala sobre isso. Diz que ele, desde o ventre de sua mãe, é cheio do Espírito Santo. Nenhum profeta pôde fazer o que João fez lá no Rio Jordão. Quando Jesus vai se aproximando, João teve condições de apontar e dizer, eis o Cordeiro de Deus. Ele pôde apontar, ele pôde olhar com os seus olhos físicos. Veja que profeta privilegiado. Então, de fato, Jesus está dizendo, dos nascidos de mulher, ninguém desenvolveu o seu ministério como João. Absolutamente ninguém. Entretanto, Jesus está dizendo que existe uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E Jesus está dizendo que daqueles que fazem parte da antiga aliança, ninguém alcançou o que João alcançou. Mas aqueles que fazem parte da nova aliança, ou seja, essa igreja que está nascendo, a igreja do Novo Testamento, a pessoa mais simples, a pessoa mais humilde dessa nova geração do povo de Deus, ela é maior do que João, porque ela recebeu muito mais, porque ela teve acesso àquilo que profetas não tiveram. Ela teve acesso àquilo que o próprio João, que está encarcerado e de lá não vai mais sair, a não ser para ser sepultado, ele mesmo está em dúvida, porque ele não está vivenciando o que essas pessoas estão vivenciando, esses pequeninos. Mais adiante, quando os 70 voltam, depois do Senhor ter comissionado, aqui em Lucas mesmo, eu cito Lucas capítulo 10, o Senhor ele vai dizer isso aos seus discípulos. Ele vai falar exatamente o que eu estou dizendo. Ele vai dizer, e voltando-se para os discípulos, Jesus lhes disse, em particular, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Versículo 24, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ninguém é maior do que João. Ninguém da antiga aliança viu e presenciou o que ele presenciou. Mas da nova aliança, o menor é maior do que ele, porque recebeu muito mais. Você percebe que o Senhor está se referindo a mim e a você? A igreja do Novo Testamento? A igreja da nova dispensação, da nova aliança? Então, após Jesus dar testemunho acerca da pessoa de João, ele vai falar agora sobre o seu ministério e o impacto do seu ministério naquela geração. Versículos 29 e 30. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele.
o ministério de João Batista teve dois efeitos diferentes, em duas camadas diferentes da sociedade do seu tempo. O primeiro efeito, sobre aquela classe considerada inferior, sobre aqueles que eram desprezados, aqueles que estavam sedentos pela justiça do reino de Deus, que ouviram a mensagem de João, uma mensagem de arrependimento, e deram crédito a essa mensagem, e reconheceram os seus pecados, e se submeteram ao batismo de arrependimento. Essa é a primeira classe. Mas a segunda classe eram os líderes civis e religiosos, se misturavam. Esses líderes do povo, eles não aceitaram a mensagem de arrependimento, eles não reconheceram o seu próprio pecado, não reconheceram, não quiseram admitir que eram pecadores e não se submeteram ao batismo de João. Perceba, igreja, o Senhor Jesus já havia dito que o ministério de João era legítimo, e mesmo assim, os grandes do tempo de João não aceitaram o ministério de João. Então, o Evangelho está ensinando a mim e a você a ter dois cuidados aqui. Dois. Primeiro, se você não é um cristão, deixe-me chamar a sua atenção, segundo a palavra do Evangelho, não rejeite o ministério profético da igreja. Não rejeite a mensagem do Evangelho. Não rejeite a palavra de Jesus Cristo. Ao contrário, reconheça. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu posso não reconhecer e não aceitar? Não reconhecendo os seus pecados, a semelhança do que fizeram esses líderes religiosos naquele tempo. Reconheça que você é um pecador, que você é uma pecadora, arrependa-se do seu pecado e clame a Cristo para que Ele receba você. Mas a segunda advertência é, se você já é um cristão, também não rejeite o ministério da palavra. Não ache que você é superior ao ministério da palavra. Não ache que você é superior à orientação, à exortação, ao encorajamento, ao pastoreio. Não ache, não faça isso. Porque se você fizer, você vai estar se assemelhando a esses líderes religiosos que achavam, não, eu não preciso de repreensão. Eu não preciso ser chamado a atenção. Eu não tenho do que me arrepender. Eu não preciso de pastoreamento. João, sai daqui. Eu não preciso de profecia. É uma dupla advertência para aqueles que não são crentes e para aqueles que são crentes. Sujeite-se à mensagem do Evangelho. O ministério da igreja, o ministério do pastor, da liderança da igreja, eles são legítimos, assim como era legítimo o ministério de João Batista. E assim como acontecia com João Batista, acontece também com a igreja, com o pastor e com a liderança da igreja. Nós não somos legitimados por causa de nós mesmos. Nós somos legitimados por causa de Cristo e da sua palavra. Qual era a autoridade que residia sobre João Batista? Era a sua pessoal, a sua própria? Não. Era a autoridade de Deus, segundo o seu chamado. Qual é a nossa autoridade como igreja? Estamos acabados. Se a nossa autoridade como igreja estiver nas nossas mãos por causa dos nossos méritos. Não, eu dou meu dízimo, então a autoridade está sobre a minha mão. Eu sou pastor da igreja, então a autoridade é minha. A nossa autoridade, ela é exclusivamente por causa de Cristo e da sua palavra. A autoridade que estava sobre João não era nata, era derivada. A autoridade que está sobre a igreja, a autoridade que está sobre o ministério pastoral, sobre a liderança da igreja, ela não é nata, ela é derivada. Portanto, cada um de nós devemos nos sujeitar à autoridade de Deus, de Cristo, através dos seus ministérios, através dos ministérios da igreja, do ministério pastoral, da liderança da igreja. Quantos podem dizer amém por isso? Se você não é um crente ainda, percebe? É disso que o Evangelho está falando. Sujeite-se ao senhorio de Cristo, ou do contrário, você vai ser encontrado reprovado por Ele. Não é pelo pastor, não é pela igreja, é por Ele. Veja, versículos 31 e 32. E Jesus continuou: aqui, pois, compararei as pessoas desta geração. Aqui são semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Aqui compararei esta geração. Aqui são semelhantes. Jesus está se referindo não só aos fariseus, não só aos líderes religiosos, aos grandes do seu tempo, mas a todos aqueles que seguiram os seus passos,
todos aqueles que acharam por alguma razão que não precisavam se arrepender, que não precisavam ouvir a mensagem de arrependimento que o Evangelho estava trazendo. Essa é a geração a qual Jesus está se referindo. São semelhantes a meninos, a crianças mimadas, que querem que as pessoas façam a sua vontade, mas elas mesmas não sabem ao certo o que elas querem. Nem elas mesmas se entendem. E umas querem que haja canto, música e dança, enquanto as outras querem que haja pranto, que haja choro. As outras querem que haja choro, enquanto outras querem que haja alegria, cântico. São crianças mimadas. Uma geração que está preocupada em que se satisfaça os seus caprichos. Aí dá certinho. Percebe? Uma geração mimada que quer mensageiros de Deus macios ao toque. Aí desgraça a igreja. O testemunho da igreja. Desgraça o testemunho do Evangelho. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A igreja continua triunfando. Isso existe desde sempre. A minha atenção para vocês é que nós não podemos ser encontrados pelo Senhor dessa forma. Nem eu, como um pastor macio ao toque, eu vou falar daquilo que o Evangelho diz, nem vocês serem uma geração mimada, uma geração que só quer que se faça a sua vontade, que faz bico como criança mimada quando recebe um não. Uma geração que não se importa com o Evangelho, que não se importa em se arrepender. Uma geração de meninos, de crianças. E aqui eu quero dar uma palavra muito especial às crianças que estão ouvindo a mensagem. Crianças, prestem atenção. Jesus não está falando que ser criança é um problema, não. Que é uma coisa ruim, não. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que crianças mimadas, mal educadas, está errado. Ele está comparando a geração de adultos daquela época, crianças, dizendo, vocês são feito crianças, mal educadas, mimadas. Está errado isso. Nem adultos devem ser assim, nem vocês devem ser assim, viu, crianças? Por isso aprendam desde já. Prestem atenção, crianças. Nem tudo o que vocês querem, nem tudo que eu quero, nem tudo que nós queremos, nós podemos ter. Nós precisamos aprender a ouvir não. Nós precisamos aprender a ouvir, você está errado. Você precisa deixar de fazer isso porque isso está errado, porque isso desagrada a Deus. Amém, crianças? É isso que o Senhor Jesus está ensinando. O Senhor Jesus está condenando toda uma geração inteira, mimada e rebelde. E ele segue no versículo 33 e 34. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O Senhor Jesus está citando, na sua argumentação, veja como ele está sendo paciente para instruir aquela multidão, aqueles ouvintes. Ele cita as duas principais figuras da história da redenção dos seus dias. João Batista e ele mesmo, o Messias. Ele cita o profeta, que teve uma vida despida de qualquer conforto temporal. E aí qual é o veredito daquela geração mimada? Isolado demais. Não dança conosco. Se alimenta de gafanhotos e de mel silvestre. Tem demônio. Ele cita a ele mesmo, o Messias, que diferente do profeta, teve uma vida comunitária farta, para com todo tipo de pessoas, acessível a todo tipo de pessoas. Qual é o veredito da geração mimada? É muito acessível. É festeiro demais. Ele não chora com a gente. Se João Batista é sisudo demais e não se alegra, esse aí já é alegre demais. Ele não é capaz de chorar conosco. Isso é uma mentira. Ele chorou quando soube que o seu amigo pessoal, Lázaro, tinha morrido. Chorou diante das portas de Jerusalém. Mas essa geração mimada e infantil não consegue enxergar isso. Sim, de certa forma, a análise deles está correta. Eles só não estão conseguindo entender a riqueza do Evangelho.
Porque o profeta, de fato, foi um profeta que trouxe uma mensagem triste de arrependimento, de pecado, de convicção de pecado. Por isso o profeta era como era. Por isso a sua palavra era tão dura, era tão incisiva. Vocês estão em pecado, vocês precisam se arrepender. Em contrapartida, o Messias, ele traz uma mensagem de alegria, de salvação, de graça. Ou seja, o Evangelho apresenta, através da profecia, a exposição dos nossos pecados, não é assim hoje? E o Messias traz a exposição da graça. Qual é a solução para os meus pecados? É a graça, é o arrependimento que é permeado pela sua graça, que traz e produz alegria. Não basta isso para vocês? É o que Jesus está dizendo para aquela geração. É o que o Evangelho está dizendo a mim e a você hoje, para que nós nos coloquemos diante dele. Não só vocês que ainda não são cristãos professos, mas toda a igreja. Não basta para você? Ah, pastor, o Evangelho, aquela palavra que o senhor pregou, foi muito dura, expôs o meu pecado. Sim, meu amigo, mas é o que o Evangelho faz. É nos chamar a atenção para nós nos desviarmos de um caminho que desagrada a Deus e que nos leva para longe dele. Mas em contrapartida, eu desafio você a me mostrar um evangelho parcial. Não, o evangelho ele é integral. Ele mostra também a graça, a beleza do amor de Deus, que nos levanta, que nos fortalece e que nos encoraja para que nós possamos seguir adiante. Essa é a mensagem do evangelho, que nos prostra, que nos humilha, que mostra o quanto nós estamos perdidos sem Jesus, mas o quanto a sua graça é melhor do que a própria vida, o quanto a sua graça é capaz de encobrir todos os nossos pecados e fazer de nós novas criaturas dele. Não basta isso para vocês? O Senhor pergunta àquela geração. O Senhor pergunta a mim e a você hoje. Já percebeu essa geração que nós estamos vivendo hoje? Já percebeu como essa geração que você prega o Evangelho não se satisfaz com nada? Já percebeu isso? Que você apresenta o Evangelho de todas as formas, né? Jogral, teatro, tudo que você puder fazer, esse fantoche, tudo. Mas sempre essa geração, ela tem, quando o Evangelho é integral. Quando não é o Evangelho, aí eles abraçam. Quando é um Evangelho que, na verdade, não é Evangelho, quando é algo que dá vazão ao pecado, eles abraçam. Mas quando é o Evangelho, você, como eu costumo brincar, coloca a saia, dança a ula, e o povo diz, vou pensar. Já percebeu isso? Mas, ao mesmo tempo, ouça, então, a mensagem do Evangelho hoje. E veja que grande alívio o Senhor está dando a mim como pastor, e está dando a vocês como igreja. Que grande alívio o Evangelho está nos comunicando hoje. Nada que a igreja faz, sendo submissa à palavra, nada lhes basta. Algumas igrejas têm abandonado a Bíblia para agradar pessoas, é isso que tem acontecido, mas o Evangelho está nos dizendo que se nós formos obedientes à Escritura, como João Batista foi, como o nosso Salvador, perfeito homem, o verdadeiro Filho do homem foi, se nós formos obedientes à Escritura e ainda assim não bastar para o mundo, sabe de quem é o problema? É dessa geração. Se nossas atividades comunitárias, como igreja, se nossa pregação, se nossa liturgia não agradar, sabe de quem é o problema? Se ela for bíblica, é desta geração. Se os meus conselhos pastorais, se a minha conduta pastoral, se o meu ensino, a minha repreensão, ela for bíblica e mesmo assim não agradar, sabe de quem é o problema? Se for bíblica, é desta geração. Que grande alívio o Evangelho está nos dizendo hoje, está nos comunicando hoje. Nós não precisamos mudar o Evangelho, não precisamos nos amoldar a este mundo, podemos continuar seguindo fielmente aquilo que a palavra do Evangelho nos ensina. Vocês como igreja, eu como pastor, a nossa liderança. E se isso não agradar, é problema da geração mimada que se levanta contra o próprio Deus. É um grande alívio para mim, grande alívio para mim. É um grande alívio para você, igreja do Senhor, mas ao mesmo tempo
é uma severa advertência para os outros que negam o Evangelho, para os outros que querem procurar um Evangelho que se amolde àquilo que lhes agrada. Sejamos maduros, não como crianças mimadas, firmes, não como caniços agitados pelo vento, verdadeiros, não como bajuladores. E essa geração que se veja com Deus. Então, no versículo 35, ele arremata dizendo: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a sabedoria bíblica sempre é expressada pela perfeita maneira que Deus age para cumprir o seu propósito de redenção, de salvação para o seu povo. Sempre quando você vai para as Escrituras, a sabedoria mostra dessa forma. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai chegar a ver a sabedoria sendo personificada como uma pessoa. Provérbios 2, por exemplo. E a sabedoria sempre aponta para Deus no Antigo Testamento. Sempre aponta para o Messias. A sabedoria, nós sabemos, recitamos, ela é atributo eterno de Deus. Faz parte da sua essência. Atenção, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, quem rejeita a sabedoria bíblica é tolo, ainda que seja uma geração inteira. Mas o que o Senhor está dizendo aqui no versículo 35 é que a cada geração Deus levanta, suscita filhos e filhas. A cada geração. E estes filhos e filhas, eles não são os legítimos filhos de Deus, como João. Eles não são instáveis. Eles não são mimados. Eles não são falsos. O que o Senhor está dizendo no versículo 35 é que a sabedoria de Deus produz filhos legítimos, que com todo o esmero, com toda a dedicação, não só pregam, mas vivem concretamente cada aspecto do maravilhoso Evangelho da graça. Vivem. De modo que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 19, ele chega a dizer, aqui ele diz, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lá ele diz, a sabedoria é justificada por suas obras. Filhos legítimos de Deus. João, o profeta, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias, eram exemplos vivos da sábia justiça de Deus naquela geração. Isso para nós são modelos referenciais. João pregava a sabedoria do arrependimento. Jesus Cristo pregava a sabedoria da conversão. Ambos eram manifestações, eram obras vivas, eram justiça viva da sabedoria de Deus. Ambos. E ambos foram rejeitados. E ambos foram mortos. Ambos. Mortos, cada um com o seu propósito. O propósito da vida de João foi endireitar as veredas. Após isso, ele foi promovido para a glória. Ele muito mais do que morreu. Ele não foi decapitado injustamente numa cela. Ele foi promovido para a glória. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua própria vida, como nós ouvimos hoje pela manhã, na exposição que fiz no 6º mandamento. Mas ambos foram rejeitados e mortos. Mas Deus continuou produzindo filhos que provam, que atestam que são fruto de sua sabedoria. E eu encerro dizendo que após Cristo ter subido aos céus, após ele ter encerrado o seu ministério terreno, é a sua igreja que continua esse ministério terreno, é o corpo de Cristo. É a sua igreja que é feita pelos filhos da sabedoria, que continuam pregando, vivendo e declarando justa, mostrando por suas obras, pela sua pregação e pela sua vida, a sabedoria de Deus. Cristo, a sabedoria de Deus na salvação de pecadores, na redenção. Portanto, eu encerro me dirigindo a você que ainda não professa a fé em Cristo. Deixe de ser tolo. E talvez você ache duro o meu discurso, dura a minha fala, mas é isso que o Evangelho está apresentando.
Aqueles que não olham para a sabedoria de Deus, ou seja, Cristo, a mensagem do seu Evangelho, e não se rendem e não se arrependem, são tolos. Não rejeite a sabedoria de Deus. Antes clame: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia e compaixão de mim. Eu quero ser teu filho. Eu quero ser tua filha. Eu quero ser filho da sabedoria. Fuja de ser encontrado por Deus em meio a uma geração desorientada, insatisfeita, mimada. Faça isso hoje. Porque domingo passado eu disse: você não pode ser que você não esteja vivo amanhã. E na segunda-feira, 2 pessoas que estavam aqui sofreram um acidente de moto. Estão vivos, mas sofreram um acidente de moto. Um crente, o outro não. Aproveite a oportunidade que o Espírito Santo está dando a você. Mas também quero me dirigir a você, igreja. Você é chamada, convocada por Deus, a não ser como um caniço agitado pelo vento. A ser uma igreja firme nesta geração. A não ser vestida como igreja de roupas finas, macias. Viver enclausurada, igreja, em palácios, buscando os seus próprios interesses. O Evangelho chama você hoje a não ser bajuladora, interesseira, mas ser verdadeira. O Evangelho chama você hoje, igreja, a não ser como meninos mimados, crianças, insatisfeitas com tudo, mas a ser madura. Uma igreja que olha para o Evangelho e que reconhece toda a sabedoria de Deus e que tem muito desejo de proclamar ao mundo: nós somos filhos da sabedoria. Feche seus olhos, eu quero orar por você mais uma vez. Ó Deus bendito, nosso Pai de amor e de imensa misericórdia, como é assombroso, mas ao mesmo tempo, como é aliviante para as nossas almas vermos o Senhor mais uma vez falando conosco por meio da Tua palavra, chamando-nos à correção dos nossos pecados, como igreja, como crentes individualmente. Ó Deus, obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Obrigado, antes de tudo, por ter nos tirado do meio desta geração perversa, que não ouve a mensagem do Teu Evangelho, não reconhece os seus próprios pecados, porque se consideram bons demais para isso, mas na verdade não passam de crianças mimadas, que sequer sabem bem o que querem da vida. Obrigado, porque nós não somos mais assim, mas ajude-nos, ó Deus, a permanecermos firmes em meio a esta geração, não como caniços agitados, mas como carvalhos de justiça regados pelo Senhor, a sermos verdadeiros pregadores, atalaias na Tua casa, não só eu como Teu ministro, mas cada crente desta igreja. Ajuda-nos, Senhor, a sermos maduros, firmes, fiéis, não nos envergonharmos de proclamar a Tua justiça e dizermos que somos filhos do Senhor, filhos da Tua justiça. Mas também, Senhor, eu intercedo em favor daqueles que estão esta noite aqui, ou que estão acompanhando esta pregação por meio desta transmissão. Ó Deus, tem misericórdia e concede a graça do arrependimento. Concede, ó Deus, a graça da libertação dos seus próprios pecados, reconhecendo em Cristo Jesus apenas o seu Salvador, a sua salvação. Faz isso, Senhor, antes que seja tarde demais. Sabemos que o Senhor está às portas, que o Senhor, como nós louvamos hoje, de fato está muito breve de vir. Ó Deus, faz isso em nosso meio. Faz isso nesta geração. Usa-nos como igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.